Dando continuidade às derivadas de funções trigonométricas, vamos ver hoje as derivadas da tangente, da secante, da cotangente e da cossecante. Derivada da tangente. A derivada da tangente de x em relação a x é igual a secante ao quadrado de x, que podemos escrever também como sendo tangente de x' igual a secante ao quadrado de x. Derivada da secante de x. Derivada da secante de x em relação a x vai ser igual a secante de x vezes tangente de x. Podemos escrever secante de x' é igual a secante de x vezes tangente de x. Derivada da cotangente. Derivada da função cotangente de x em relação a x é igual a menos cossecante de x elevado ao quadrado. Ou podemos escrever como sendo cotangente de x' é igual a menos cossecante de x elevado ao quadrado. Derivada da cossecante. Derivada da cossecante de x em relação a x é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x, que podemos também escrever como sendo cossecante de x', que é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Então, essas são as derivadas da tangente, da secante, da cotangente e da cossecante. Não é necessário decorar essas fórmulas, elas estão tabuladas e disponíveis quando se precisar em vários sites. Lembretes. O que é uma tangente? Seno sobre cosseno. O que é uma secante? O inverso do cosseno. O que é uma cotangente? É cosseno sobre seno, ou seja, é o inverso da tangente. O que é uma cossecante? É o inverso do seno. Pessoal, eu vou deixar para vocês pesquisarem e verificarem no círculo trigonométrico o que é uma secante, o que é uma cotangente e o que é uma cossecante. Eu não vou analisar, eu retirei de um site, especificamente deste site aqui, né, a cossecante, a secante e a cotangente. Depois vocês dão uma olhada no site e verificam o significado da secante, cotangente e cossecante. Vamos fazer um exemplo de derivadas de função trigonométrica. E neste exemplo, vamos encontrar a função que determina a taxa de variação do seno de x ao quadrado mais x para todos os pontos, para todos os valores de x. Então, a nossa função é y de x igual ao seno de x ao quadrado mais x. Então, se nós queremos saber a função que determina a taxa de variação de y de x, nós temos que calcular a derivada de y de x. Então, a derivada de y de x em relação a x é igual à derivada do seno
de x ao quadrado mais x em relação a x. Podemos tratar como sendo uma função composta, ou seja, a parte interna a gente vai chamar de u dx e a parte externa, o seno, vamos chamar de v du. Então, u dx é igual a x ao quadrado mais x. E v du é igual ao seno de u. Se é uma função composta, a derivada é determinada utilizando a regra da cadeia. A regra da cadeia diz que a derivada de v de u em relação a x é igual à derivada de v em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então, precisamos calcular quanto vale cada uma destas parcelas para, então, substituir na regra da cadeia. Derivada de u dx. Então, a derivada de u dx em relação a x vai ser igual à derivada de x ao quadrado mais x em relação a x. Derivada de uma soma é a soma das derivadas, que vai ser igual à derivada de x ao quadrado em relação a x mais a derivada de x em relação a x. Derivada da potência, desce o 2, subtrai 1. Então, vai ficar sendo igual a 2x elevado a 2 menos 1, mais a derivada de x em relação a x. Desce o 1, 1 vezes x elevado a 1 a menos 1. Então, a derivada de u em relação a x vai ser 2x menos 1 menos 1 vai dar 0, x elevado a 0 é igual a 1, menos 1. Derivada de v de u em relação a u vai ser o quê? A derivada do seno de u em relação a u, derivada do seno é o cosseno. Então, vai ser cosseno de u. Aplicando na regra da cadeia, derivada de v é seno. Seno u vale x ao quadrado mais x em relação a x, vai ser igual derivada de v em relação a u. Derivada de v em relação a u. Calculamos aqui. É o cosseno de u. Cosseno de u vezes a derivada de u em relação a x. Calculamos aqui. É 2x menos 1. Substituindo u por x ao quadrado mais x, temos que a derivada do seno de x ao quadrado mais x em relação a x vai ser igual. Só vou colocar em ordem aqui, ó. 2x menos 1 vezes cosseno de x ao quadrado mais x. Então, essa função derivada, essa derivada do seno de x ao quadrado mais x em relação a x, que é igual a 2x menos 1 vezes cosseno de x ao quadrado mais 1, é uma função que nos conta qual é a taxa de variação da função y, x ao quadrado mais x, em qualquer ponto x. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos analisar a função y de x e depois, na sequência, vamos analisar a sua derivada. Então, pessoal, vamos analisar a função y de x igual a x ao quadrado mais 1.
Primeiro vamos fazer a análise da parte interna dessa função, da nossa função u dx. Então, u dx é igual a x ao quadrado mais x. Isso aqui a gente percebe que é uma parábola. É uma parábola. E essa parábola, como aqui na frente tem o sinal de mais, ela é uma parábola que está voltada para cima. Então, ela tem um ponto de mínimo. Tá? E a pergunta que se faz é: qual o valor mínimo da parábola? Tá? Os pontos em que essa parábola é igual a zero serão nos pontos x igual a menos 1, né, e x igual a zero. Então, se x for igual a menos 1, o dx vai ser igual a zero, e se x for igual a zero, o dx também vai ser igual a zero. Isso vocês determinam facilmente. Então, vamos traçar aqui, esboçar a parábola. Então, está aqui o eixo y, e aqui está o eixo x. Está aqui o x e aqui o nosso y. O nosso y vai ser dado pelo valor de u dx. Bom, então aqui, em x igual a zero, a parábola vai passar por esse ponto e também vai passar pelo ponto x igual a menos 1. São os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Mas qual que é o valor mínimo da parábola? Então vamos esboçar mais ou menos aqui, ó. Essa parábola vai ficar mais ou menos com essa forma, né? Então, ela vai passar aqui nos pontos x igual a zero, x igual a menos 1 e terá um ponto mínimo em algum lugar aqui. Bom, vamos usar o conceito de derivadas para calcular esse ponto mínimo. A gente sabe que quando essa derivada passar pelo ponto mínimo, a reta tangente vai ser paralela ao eixo x, né? Ou seja, a derivada tem que ser igual a zero. Então, se isso aqui é x ao quadrado mais x ao quadrado mais x, que é a nossa função u dx, então a derivada de u dx em relação a x vai ser o quê? A derivada de x ao quadrado mais x em relação a x, derivada de uma soma, a gente já viu, né? Isso aqui vai dar igual a 2x mais 1. No ponto em que essa derivada for igual a zero, a reta será paralela ao eixo x. Então, 2x mais 1 igual a zero, x vai ser igual a menos meio. Então, no ponto x igual a menos meio aqui, ó, menos meio, a parábola vai ter seu valor mínimo. E esse valor vai ser igual a quanto? U de menos meio vai ser igual a menos meio ao quadrado mais meio. E esse valor será igual a menos 1/4. Então, este ponto aqui é menos 1/4 e esse ponto aqui é igual a menos meio. Então, pessoal, para determinar o valor mínimo de uma função, quando houver nessa função, no caso, né, basta determinar a derivada dessa função e igualar a zero. Então, vocês lembram lá que o seno, o que ele era? Ele era o círculo trigonométrico, e nesse círculo trigonométrico havia um fasor, e esse fasor girava com uma frequência angular ômega igual a 2πf. Lembrando que o raio do círculo trigonométrico vai de mais 1 até menos 1. E a projeção desse fasor sobre o eixo do seno, né, produzia a forma de onda que a gente conhece como função senoidal. E a repetição com que esse seno acontece era dado pelo ângulo θ, né?
onde o θ era a velocidade angular vezes o tempo. E em um determinado instante de tempo, o θ tinha um certo ângulo, né? Então aqui a gente tinha t e aqui a gente tinha o seno de ômega t. E neste caso em particular, o seno está sendo controlado, a frequência, a repetição com que o seno acontece, está sendo controlado por uma parábola. Então, neste caso, o θ ele é a função de segundo grau, uma parábola, x² mais x. Então, se a gente imaginar que nós temos, vou desenhar aqui a parábola passando pelo ponto de 1 e pelo ponto de 0, uma parábola, e desenhar aqui embaixo a frequência do seno, podemos imaginar que, na medida em que se afastamos do ponto de mínimo da parábola, a frequência senoidal vai cada vez aumentando mais, já que a parábola vai crescendo. Cresce para o lado esquerdo. Da mesma forma, essa parábola tenha um ponto de mínimo, que é o ponto mínimo dessa função senoidal, desse seno, e na sequência, à medida que a parábola vai aumentando de amplitude, a frequência do sinal vai aumentando também. Então, pessoal, eu plotei no MATLAB o gráfico da parábola. Está aqui, ó, o eixo Y, passando exatamente em x igual a 0, e esse eixo Y, ele é igual ao nosso U de x, que é igual a x² mais x. E aqui, na horizontal, está o eixo x. Está o eixo x. E a nossa parábola passa pelo ponto x igual a 0, y igual a 0, e pelo ponto x igual a menos 1. X igual a 0 e x igual a menos 1 são as raízes da função x² mais x. E ela tem um ponto de mínimo, né, que a gente calculou, que dá exatamente aqui em y igual a 1/4, menos 1/4. Então, é a nossa parábola. O que nós fizemos? Nós pegamos a função u de x igual a x² mais x, calculamos a derivada de u em relação a x, que deu 2x mais 1. Igualamos a 0 e encontramos que x é igual a menos meio. E neste ponto, x igual a menos meio, aqui, nós temos o valor mínimo da função x² mais x. Como que a gente chegou no valor de 1/4? Fizemos u de menos meio igual a menos meio ao quadrado, menos meio, que deu menos 1/4, que é o ponto de mínimo, é o valor do mínimo da nossa função x² mais x. Então, essa aqui é a nossa parábola. As tangentes, né, a essa parábola, ela é crescente do lado esquerdo, ela é crescente do lado direito, e ela passa por um mínimo em que ela fica igual a 0, né, paralela ao eixo x. E aqui está o gráfico da função, da mesma forma, olha, aqui está o eixo x, e aqui o eixo y. E nesse caso, y é igual a y dx, que é igual a x, ao seno de x² mais x. E aqui está o eixo x. Então, note, como a gente imaginou, na medida em que o valor da parábola aumenta do lado esquerdo, a frequência
com que o seno se repete aumenta. Então, a frequência aumenta. E do lado direito, na medida em que a parábola aumenta do lado direito, a frequência com que o seno se repete também aumenta. Na região central aqui, a frequência é mais baixa, nessa região aqui onde a parábola vai chegando num valor mínimo e até chegar no valor zero, né? Quando a taxa de variação da parábola é mínima, né? Então está aqui o ponto de mínimo. O seno também alcança o valor de mínimo. Então, quem controla a frequência, agora quem controla a frequência do seno, né? Ou seja, aquele θ, a variação de θ é essa parábola. Na medida em que a parábola aumenta de valor, a taxa de variação do θ também aumenta. Se a taxa de variação do θ aumenta, né, a frequência do seno também aumenta. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico da função y de x igual ao seno de x ao quadrado mais x, em azul. E essa aqui é a derivada de y de x em relação a x, que nós calculamos e deu 2x mais 1 vezes a derivada do seno, que era o cosseno de x ao quadrado mais x. Então, em laranja, nós temos a derivada. Em azul, nós temos a função y de x igual a seno de x ao quadrado mais x. Então, o que nos diz a derivada? A derivada nos diz quanto vale a taxa de variação da função em azul. Então, por exemplo, no ponto de mínimo aqui, ó, a reta seria paralela ao eixo x. Eu não marquei aqui, mas o eixo x está aqui, ó, pessoal. Bem aqui no centro do gráfico. E o eixo y está aqui, ó. Esse aqui é o eixo y. E o ponto de mínimo da função azul é este ponto aqui, ó. Neste ponto, a reta é paralela ao eixo x. E a derivada está aqui, ó. Vale zero. Vamos ver um outro ponto de máximo da função seno. A reta tangente também vai ser paralela ao eixo x. Logo, a derivada nesse ponto vale zero, que vai ser mais ou menos esse ponto aqui. Depois a gente vai fazer no MATLAB esse gráfico e traçar as retas tangentes. E a gente pode comparar melhor o valor da derivada com a inclinação da reta. O que é importante? A derivada, que é o gráfico laranja, nos conta qual a taxa de variação em cada um dos pontos da função y de x igual a seno de x ao quadrado mais x. Vamos analisar a nossa função y de x, a sua derivada, aqui no MATLAB. Eu copiei aquela sugestão de script, já que a gente vai trabalhar com senos e cossenos, então eu copiei aquela sugestão de script, onde a gente tem lá a frequência, o período, o número de ciclos que eu quero visualizar, e aqui a base de tempo para traçar a função seno. Assim, como a gente vai trabalhar com uma função que tem começa no lado negativo e vai até o lado positivo, a sugestão que eu faço é que vocês repitam, né, o intervalo positivo no intervalo negativo. Então, coloquem aqui na frente o menos tn ciclos até mais tn ciclos. Então, essa aqui seria a nossa base de tempo agora. Quando a gente resolveu, a gente colocou assim, y de x igual
ao seno de x ao quadrado menos x. Né? Aí assim, como a gente está trabalhando com x em vez de t, vamos trocar aqui por x. E aqui, como x é um vetor, tem que colocar o ponto aqui na frente. E vamos plotar. Figure, plot, x na horizontal e y dx na vertical. Ponto e vírgula. Vamos ligar o grid. E a gente tem a nossa função que deve estar ok, né? Não tem nenhum erro aqui no MATLAB. Y dx. Vamos ver. Tá aí. Então essa aqui em azul é a nossa função y dx igual ao seno de x ao quadrado mais x, como a gente já tinha analisado. Vamos colocar agora a nossa derivada. A derivada, a gente calculou a derivada de y dx. Vamos fazer assim por enquanto. Logo a gente vai ver como o MATLAB calcula para a gente a derivada. Então, derivada de y dx vai ser o quê? Vai ser 2 vezes x menos mais 1, né? Mais 1. Aqui era mais, né, pessoal? X ao quadrado mais x. Vezes a derivada do seno aqui é cosseno de x ao quadrado mais x. Ponto e vírgula. Então essa aqui é a nossa derivada. E vamos plotar ela. Plot x na horizontal e y dx na vertical. É a derivada de y dx, né? Ponto e vírgula. E aqui em cima temos que colocar um hold on para ficar no mesmo gráfico. Vamos lá conferir. Então vai ficar 2 vezes x, aqui tem que ter um ponto, já que o operador está sendo feito em cima de um vetor. Aqui também tem que ter o ponto. Aqui já está o ponto. Então y dx igual, derivada de y dx é 2x mais 1 vezes cosseno de x ao quadrado mais x. A princípio é para estar ok. Vamos ver. Está aí. Então, em laranja nós temos a derivada, em azul nós temos a nossa função y dx. Né? Vamos só ajustar a escala para poder visualizar melhor. Limitar aqui o eixo y em mais ou menos 5. Vai saturar aqui, vai recortar um pouquinho a nossa função derivada, mas a gente pode olhar com detalhe aqui, na região central. Então, vamos colocar aqui, ó, y limite, e vamos fazer de menos 5 até mais 5. Vamos ver como é que fica agora. Então, tá aí, ó. Agora a gente consegue observar com um pouco mais de detalhe, né? Tá aqui a função y dx, e essa aqui é a nossa função derivada. Vamos traçar a reta tangente. Aqui, ó, aqui no ponto de mínimo, a derivada vale 0. Tá? Porque a reta aqui é paralela. O eixo x está aqui no centro e o eixo y está aqui no centro. No ponto de mínimo da função em azul, a reta é paralela ao eixo x, portanto a derivada vale 0. Tá? Aqui também tem o ponto de máximo da função, a reta é paralela e a derivada é 0. Então, parece que está coerente. Vamos traçar uma reta tangente. Vamos selecionar um ponto qualquer, P. E esse P, vamos dizer que, por enquanto, seja igual a 1. É um ponto qualquer. A equação da reta YR é igual a M vezes X mais N. Ponto e vírgula. Então, essa aqui é a equação da reta. O valor de M a gente sabe quanto equivale, é o valor da derivada no ponto. Então é só fazer M igual, copiar aqui a equação da derivada, Ctrl C, substituir os valores de x por P. Então já vamos ter o valor da derivada no ponto.
Como agora nós não vamos ter mais vetor aqui dentro, podemos retirar aí o ponto na frente dos operadores. Então já temos o coeficiente angular da reta, bem fácil, tá? Agora falta saber o valor de n. Olhando a equação da reta ali embaixo, a linha 19, né? N vai ser o quê? YR menos M vezes X, ponto e vírgula. O X é o ponto P, beleza? E o M a gente já sabe, foi calculado em cima. Falta saber o valor de Y de R para o ponto P. Então é só copiar isso daqui, Ctrl C, e colocar no valor no lugar do Y de R, Ctrl V, e trocar o X por P, né? Que vai ser no ponto. Como agora não temos mais operador vetorial, então podemos retirar os pontos. Pronto, temos então o valor de M, temos o valor de N, aqui tem que colocar um ponto porque o X é um vetor. Já temos a nossa equação da reta. E essa reta vai tangenciar um ponto x igual a 1, no caso, p igual a 1. Agora é só plotar. Plot x na horizontal e yr na vertical. A princípio, teremos uma reta tangente em p igual a 1 na curva em azul. Vamos ver lá. F5. Beleza, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. No ponto P igual a 1, a reta tangencia a função. Vou fazer um zoom aqui para a gente olhar mais perto. Vamos ver aqui, ó. O ponto 1, na verdade, está um pouquinho mais para cima aqui, né? Vamos deletar esse daqui. Puxar aqui para baixo. Vamos deletar esse aqui. Delete current data type. Beleza. Então tá aqui, ó. No ponto P igual a 1, a reta tangencia a função. E a inclinação desta reta deve ser o valor dado pela derivada no ponto P igual a 1. Vamos ver se a gente consegue achar o ponto P igual a 1 aqui. 1,0024. Passou. Um 0,3. Beleza, aqui. Ó. Vamos deletar o anterior aqui. Delete current data type. Beleza, temos aqui então o ponto 1,021. 0. Não, mas tem que ser menor aqui. 1,048. 1,00. Tá aqui, o ponto é 1, tá? Então a derivada, a inclinação dessa reta deve ser igual a menos 1,2917, mais ou menos isso, né? Vamos pegar dois pontos qualquer, então. Então tá aqui, ó. Vamos pegar esse ponto que pertence à reta também, né? E à função, e um outro ponto qualquer aqui. Vamos pegar aqui, ó, a reta. O valor de 0 está aqui. Pegar o lado positivo, não tem como. Vamos pegar um ponto qualquer aqui embaixo. Vou pegar esse ponto aqui, 4. Aqui. Então temos dois pontos. Este ponto e esse ponto. Então vou fazer assim, ó. Tentem visualizar. Ó. Esse ponto vem até aqui, até a linha, até a coluna do 4 e desce aqui. Forma um triângulo retângulo nesse trecho aqui. E nós queremos saber quanto vale esse ângulo. Note que o ângulo vai ser negativo, né? Porque a função está decrescendo. Então a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que vai ser y, vai até 0, mais esse outro trecho aqui embaixo. Então a soma do y até 0, no caso 0,96 mais 2826 divididos por 399 menos 1 deve dar
esse valor menos 1,29, ou um valor bem próximo. Só vamos ajeitar aqui a tela. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos fazer aqui do lado. Então vai ser o quê? Um quociente, onde em cima, tangente, é cateto oposto. Cateto oposto é o y. Então eu vou fazer 2,82641. Como é negativo, em cima tem um pedaço positivo, mais 0,90601. Então ficou ali o total do y, a parte de cima do zero e a parte abaixo do zero. Divididos por x. X vai ser 3,9923 menos... Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado que tem a resolução do gráfico, né? 0,024. Então esse quociente deve ser próximo do valor menos 1,29. Olha lá, deu 1,24, mas é negativo, né? Porque o valor em cima ali é negativo, né? É menos 2,829 menos 0,906301. Então dá valor negativo. Então dá para ver que está coerente, né? Ou seja, a inclinação dessa reta é exatamente o valor, né, da função derivada. Vamos fazer um outro ponto qualquer, pessoal. Então, vamos só copiar esse gráfico. Edit. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Copy figure, né? E eu vou colar aqui na nossa transparência, só para a gente ter aqui. Novo slide. Tá aí. Então vamos lá. Vamos fazer um outro ponto qualquer agora. Vamos escolher o ponto aqui, ó. X igual a menos meio deve dar uma reta paralela, pois a tangente aqui é zero. Então vamos lá. X igual a menos meio. Vamos rodar aqui. Olha lá. Ó. Deu uma reta paralela ao eixo X. Ó, o eixo X está bem aqui no centro. O eixo Y está aqui, né? E nesse ponto, vamos fazer um zoom aqui, ó. Neste ponto x igual a meio, por aqui embaixo, a derivada vai dar zero. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos copiar essa figura aqui, edit, copy figure, e vamos colocar lá no nosso PowerPoint para a gente ter depois. Novo slide, Ctrl V. Então, dessa forma, a gente pode traçar uma reta tangente em qualquer ponto, né? Ah, vamos ver quanto equivale a tangente no ponto de máximo aqui, ó. Perto do ponto x igual a 1,87. 1,8. Menos 1,8. Vamos ver lá. Menos 1,8. Deve dar uma reta paralela também. Não deu porque não é exatamente no ponto de máximo, né? Quanto é que é o ponto de máximo aqui da função? X igual a menos 1,844. Menos 1,844. Vamos ver se vai dar. Ó, já ficou um pouquinho mais paralela. Né? Então é assim, dessa forma, né, aqui, né, é difícil acertar exatamente o ponto, por causa da resolução do gráfico também. Podemos tentar aumentar a resolução aqui. Vamos botar uma resolução de 5.000. Vamos dividir por 5.000. Eu teria mais pontos. Então, vamos lá. F5. Quem sabe assim a gente consiga uma maior precisão no ponto aqui. Vamos ver lá. No ponto de máximo aqui.
1,87. Vamos tentar mais uma vez aqui então. Não, passou um pouquinho. Então, acho que ficou ali entre 1,5 e 1,7. Opa, tá aí, ó, 1,85 é o valor em que a gente atinge o valor máximo e a reta fica paralela. Nota, quando a reta fica paralela, ela pega exatamente em 1, né? E pega os pontos de máximo do seno. Mas enfim, pessoal, desta forma a gente consegue avaliar se a gente fez o cálculo certo, consegue avaliar o valor da taxa de variação da minha função y de x em cada ponto. E a gente viu então que exatamente a inclinação da reta corresponde ao valor da derivada, né? Então, dessa forma que a gente trabalha aí com o MATLAB, olhando sempre a função e a sua derivada. Pessoal, conseguiram visualizar como é que a gente fez para traçar a equação da reta? Define um ponto, calcula o valor de m, onde m é a derivada no ponto. Simplesmente pega o valor da derivada e substitui o x pelo ponto P. Isola o valor de n na equação da reta. Fica yr menos m vezes x. X é o ponto. Yr é o valor da função no ponto P. Tem o valor de n. E só manda plotado aí. Vou colocar o código do MATLAB. Vou fazer um comentário aqui. Ponto onde a reta tangente será traçada. Então, pessoal, vamos lá. O que a gente fez nesse exemplo? Escolhemos uma função qualquer, y igual a seno de x ao quadrado mais x. Analisamos o que é uma função seno de x ao quadrado mais x. Vimos que é uma função senoidal cuja frequência de repetição é controlada por uma função parábola, que é o x ao quadrado mais x. Analisamos essa função, analisamos a função y de x, calculamos a sua derivada e analisamos em um gráfico a função, a derivada e a reta tangente. E lógico, né, calculamos a derivada da função utilizando a regra da cadeia. Eu acho que dessa forma a gente consegue entender bem o que é a derivada, como é que calcula a derivada usando a regra da cadeia e como é que você analisa um seno ou uma função qualquer. Beleza, pessoal? Acho que assim fica mais interessante trabalhar com a disciplina.